Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 21, que o título diz assim: O dia da vitória. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que ele proporcionas. Tu lhes concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu a concedeste, vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Sim, tu o constituís como grande bênção perene e o enches de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no Senhor, por causa da lealdade do Altíssimo, ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua destra atingirá todos os que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Extirparás da terra sua geração, com sua descendência na humanidade. Embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Então, interessante que o Salmo de ontem dizia o dia da angústia e o de hoje diz o dia da vitória. E no Salmo de ontem, Davi, ele meio que profetizou bênçãos, né? Ele meio que profetizou bênçãos para si mesmo, ele ficou dizendo que o Senhor te responda, que o Senhor te proteja, que o Senhor te envie ajuda, que ele te dê o que o seu coração deseja. No dia da angústia, Davi profetizou. E o que veio depois? O dia da vitória. Por quê? Porque no dia da angústia ele teve fé, porque no dia da angústia ele confiou. E tudo que ele profetizou realmente aconteceu. Aqui ele está no dia da vitória. E o que ele diz aqui, né? Ele fala assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que ele proporciona. Ou seja, no dia da angústia ele clamou. No dia da angústia ele profetizou que Deus o protegeria, que Deus o salvaria, que Deus daria para ele aquilo que o coração dele deseja. E Deus concedeu, porque ele teve fé, porque ele foi fiel e porque ele confiou no Senhor. E aqui ele está dizendo que a felicidade dele é muito grande, porque o Senhor lhe proporcionou muitas vitórias. E, como eu acabei de dizer, no dia da angústia, que foi o Salmo de ontem, ele profetizou que ele te deu o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. E nesse de hoje, no versículo de número 2 diz: Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Ou seja, ele profetizou que o Senhor lhe conceda o que o seu coração deseja. E ele recebeu aqui, ele já está agradecendo que Deus concedeu o desejo do coração dele e não rejeitou as súplicas dele, não rejeitou a oração dele, porque Deus não rejeita a oração. Ele se agrada quando buscamos a ele. E aí ele continua dizendo, né? Tu recebeste, dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu a concedeste vida longa e dias sem fim. Então aqui ele está glorificando ao nome do Senhor pelas grandes vitórias que Deus deu para ele, pelas bênçãos que Deus deu para ele. Mas ele recebeu essas bênçãos porque ele perseverou, porque vemos aqui no Salmo de ontem que ele teve o dia da angústia. Então, não é. Às vezes você lendo só esse salmo aqui, você pensa, Davi só tinha bênçãos. Mas se você ler todos os salmos, você vai perceber. E se você ler a história de Davi também, no livro de Samuel, você vai perceber que quantas aflições ele teve, sabe?
Então, isso nos mostra que esses dois salmos, do de ontem e de hoje, não só eles, mas eu quero focar neles. Esses dois salmos nos mostram que vem o dia da bênção, vem o dia da vitória, o dia que tudo vai acontecer, tudo aquilo que a gente anseia vai acontecer, tudo aquilo que a gente pede para Deus faz tanto tempo vai acontecer, Ele vai conceder. Mas antes tem que vir o dia da angústia. Ninguém tem vitória sem luta. Ninguém vence sem ter lutado, sabe? E é a mesma coisa. Você não chega no dia da felicidade sem antes ter passado pelo dia da angústia. Porque pensa comigo, se fosse tudo sempre bom, sempre feliz, sempre tranquilo, sem nenhum problema, ia ser tão normal que nem ia poder se chamar o dia da vitória, o dia da alegria, o dia das bênçãos. Por quê? Ia ser normal. A gente só chama de dia da vitória, dia da bênção, dia de alegria, porque teve o dia de tristeza, teve o dia de angústia, teve o dia de luta. Senão, seria o dia comum, porque todos os dias seriam a mesma coisa. Então, antes de você chegar na vitória, antes de você receber a vitória de Deus, a bênção, a salvação, você vai ter que passar pelo dia da angústia, para o seu crescimento, para o seu aprendizado, sabe? Para que a sua confiança em Deus aumente. Porque quando passamos por um problema, quando passamos por algo que pra gente é tão grande e clamamos a Deus e Ele nos responde, nossa, é uma alegria sem fim. E a alegria maior não é por aquilo que a gente recebeu. A alegria maior é saber que tem um Deus que nos ouve, sabe? Quando a gente clama, que a gente tá assim num momento de desespero, num momento que você não vê saída, e você clama a Deus e Ele te responde, nossa, é uma alegria incomparável, mas não porque, nossa, eu recebi, não, porque, nossa, Deus me ouviu, Ele me ouve. Essa é a alegria maior. E essa era a alegria de Davi. Aqui ele está engrandecendo a Deus, aqui ele está admirado com a grandeza de Deus, porque tudo aquilo que ele pediu, Deus concedeu. Porque Deus lhe concedeu muitas bênçãos. Porque Deus tirou ele do dia da angústia, porque Deus deu vitória, deu salvação. E assim é conosco, assim é na nossa vida. Temos o dia da angústia, mas podemos confiar que tudo passa, que o dia da angústia vem, mas ele passa, o dia da vitória chega, e que temos um Deus que está vendo tudo e que cuida de tudo e que não rejeita a sua oração, não rejeita a sua súplica. Esse é o nosso Deus, o Deus que ouve a nossa oração, o Deus que só quer que busquemos a Ele com o coração quebrantado. É só isso que Ele quer. Que reconheçamos que somos dependentes dEle. Porque somos dependentes dEle. Nós, sem Jesus, nós somos como crianças perdidas, sabe? Sem rumo, sem saber para onde ir. É assim que somos. É Ele que guia a nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é tudo. Então, sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós ficamos perdidos, vagando, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. Então, temos que confiar. Mesmo no dia mau, mesmo no dia da angústia, nós temos que confiar que Ele vai nos dar vitória, que Ele está conosco e que Ele ouve a nossa oração, sabe? E aqui mais pra frente, Davi, depois de falar das bênçãos que Deus o concedeu, ele diz, sim, o rei confia no Senhor por causa da lealdade do Altíssimo. Ele jamais será abalado. Então ele está declarando que ele confia em Deus e que por causa da lealdade, por causa do amor tão grande de Deus, ele não será abalado. E isso é confiança. Essa é a confiança que devemos ter. Eu não vou ser abalado. Eu não vou
ser destruído, sabe? Porque se alguma coisa de ruim acontecer aqui nessa vida, eu vou me encontrar com Deus. Então eu não serei abalado. Por quê? Porque o meu Deus, ele é fiel. E aqui mais pra frente ele vem dizendo que Deus destruirá os seus inimigos. Quem são os nossos inimigos hoje? São as pessoas que nos fazem mal? São os nossos vizinhos, nossos parentes, ou até mesmo as pessoas que implicam, que não gostam, que... Não são essas pessoas. Essas pessoas são apenas que nos fazem mal, que implicam, que fazem de tudo para ver o nosso mal, estão apenas sendo usadas por Ele. Mas o nosso verdadeiro inimigo, nós vencemos ele no jejum, na oração, no clamor, na palavra. Nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Ele, sim, tenta destruir a nossa vida. E ele usa pessoas para tentar destruir a nossa vida, para tentar nos afastar de Deus, para tentar acabar conosco, para tentar acabar com o nosso futuro em Deus. Mas Deus, ele destruirá o nosso inimigo. Mas precisamos continuar com Deus. Precisamos pegar firme com Deus e confiar nele e entregar tudo nas mãos dele. E ele finaliza dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Então ele está dizendo: Senhor, não é por mim. Não é por mim que eu te clamo para o Senhor vencer os meus inimigos. É pelo Senhor. É para mostrar a tua força, é para mostrar que tu és poderoso, que é o Senhor quem vence, não sou eu, sabe? É contra o Senhor que ele está pelejando, não é contra mim, sabe? Quando falam uma coisa sobre mim, não é sobre mim, é contra ele. Não é contra nós que estão lutando, é contra ele, sabe? Porque é ele na nossa vida. Então por isso ele diz: exalta-te na tua força, Senhor. Enquanto Deus luta por nós, enquanto Deus nos dá vitória, nós cantaremos, nós louvaremos ao nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Essa é a palavra de Deus hoje, para nós. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar que depois de um dia de angústia, veio o dia da vitória. Vamos confiar que Deus dá a vitória, que Deus ouve a nossa oração, que Deus está conosco, Ele está com você. É só você clamar, é só você confiar, Ele está te ouvindo. Eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua bondade, obrigada pelas vitórias que nos concede, Senhor. Obrigada por nos ouvir no dia da angústia e por nos conceder vitórias, por nos conceder, Senhor, aquilo que pedimos no Senhor, meu Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor é muito misericordioso. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance vidas através dessa palavra, Senhor. Eu te peço que eu seja instrumento em Tuas mãos, Senhor, que não sejam apenas vídeos gravados, mas que seja a Tua voz falando, Senhor, através de mim. Que possa, Senhor, fazer a obra em corações, que possa tocar corações, meu Pai, que possa fazer a transformação, Senhor. Usa-me, Senhor. Leva, Senhor, essa palavra de encontro àqueles que precisam, que necessitam da Tua palavra, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço pela Tua grande misericórdia. Amém. E é isso, até amanhã.